editor lá do canal, e que conta pra gente, Mamed, como é que está a expectativa para esse jogo e o que a gente discute aqui. O quanto essa partida pode ser um novo capítulo naquela história de Jorge Jesus e Flamengo. Boa tarde. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Bom, o jogo, obviamente, é encarado aqui com muita expectativa, porque a história do Jesus pode estar se encaminhando para um final, né? A gente tem dois clássicos, o super clássico, né, que é o clássico entre Benfica e Porto. Porto e Benfica, nós temos dois clássicos, super clássicos na sequência. O Porto e o Benfica jogam hoje e para a Taça de Portugal e depois jogam na próxima quinta-feira para o Campeonato Português. E o que se fala muito é justamente que, dependendo do que acontecer nesses dois jogos, o Jesus poderia se mostrar mais aberto para tentar uma negociação para sair do Benfica agora já no mercado de janeiro e não completar a temporada pelo Benfica. Aqui em Portugal, o jogo do campeonato é muito mais importante, porque o campeonato português ele tem é o principal campeonato que os clubes daqui disputam, né? Eles começam o ano, o planejamento sempre é para os três grandes, né? O Benfica, o Porto e o Sport. O planejamento deles sempre é visando ganhar o campeonato português, até muito mais do que uma boa participação em Liga dos Campeões ou até um título da Liga Europa, né? O campeonato português ele é tem um peso muito maior, mas um Benfica-Porto, um Porto-Benfica é sempre um clássico e aí um dos dois vai sair da Taça de Portugal e isso pesa muito. No caso do Jesus, principalmente, porque o Jesus tem sido contestado, né? Desde muito tempo, a contratação dele já foi uma contratação que não foi muito bem recebida pelos torcedores do Benfica, e o desempenho do Benfica, né, no ano passado e até agora, o Benfica está a 4 pontos de distância do Porto e do Sporting, que são os dois líderes do campeonato. O Porto está em primeiro por critério de desempate, né, na tabela de classificação, mas são os dois líderes com 41 pontos e o Benfica tem 37. Então, esses dois jogos, uma eliminação do Benfica hoje na Taça de Portugal para o Porto e depois um tropeço de novo, e os dois jogos são no Porto, né? Nenhum dos jogos é em Lisboa, isso pode ter sim um peso grande, muito nessa questão de como o Benfica aceitaria. Eu acho que o Benfica poderia ficar mais sensível a aceitar uma liberação do Jesus em caso de insucesso nessas duas partidas. É, mais sensível, né? Mais aberto, é o que a gente imagina, não é, Eugênio? Mas eu queria tirar uma dúvida com o Mamed, né? Porque um abraço para você, prazer tê-lo conosco aqui, Mamed. A questão é a seguinte: a impressão que eu tenho, aí você pode me dizer se eu estou errado ou não, é que esse imbróglio todo tem gerado muita insatisfação na torcida do Benfica. E que o Flamengo tem sido mal visto por aí, por estar causando esse tumulto nesse momento importante da temporada para o clube. Isso poderia dificultar a liberação do tipo, olha, não vamos não vamos fazer o que o Flamengo quer. Não vamos mandar, até porque tem multa para mandar o Jorge Jesus embora e tal. Nesse momento o Flamengo veio aqui, bagunçou, mesmo perdendo para o Porto, não vamos dar de mão beijada o Jorge Jesus. Pode ter essa interpretação também? Olha, tudo bem, Eugênio? Boa tarde. Eu acho que, pelo lado da torcida, até que não, viu? Hoje, inclusive, eu estava conversando mais cedo, quando eu estava no trabalho, eu estava conversando com um colega meu de trabalho benfiquista, e ele até falou comigo, né? Porque, obviamente, sempre vem o brasileiro, querem conversar sobre futebol brasileiro, e, enfim, com essa polêmica do Jesus, então, essa novela do Jesus, muito mais, né? E ele já veio conversar comigo e já falou: pá, olha, se calhar não era má ideia o Flamengo fazer um favor aí para a gente já levar o homem logo agora. Então, assim, existe uma insatisfação. A torcida do Benfica não está satisfeita com o trabalho do Jesus. Existe a imagem dele aqui no Benfica é uma imagem, apesar de tudo que ele fez pelo Benfica, porque o Jesus foi o treinador que recuperou o Benfica para as grandes conquistas, né? Quando o Jesus chegou, o Benfica deu um salto de patamar, né? Digamos assim, para usar uma palavra que ficou
uma expressão que ficou conhecida no Flamengo, né? O Benfica foi a um novo patamar, conseguiu quebrar uma hegemonia do Porto que durava muito tempo, mas depois houve uma saída muito conturbada dele, ele foi para o Sporting, ele já tem uma história com o Sporting, então antes dele ser treinador do Benfica, antes de tudo, ele foi jogador do Sporting, o pai dele tem uma ligação muito forte com o Sporting, então isso já criava ali um ruído, e depois da saída dele para o Sporting, enfim, a torcida do Benfica já começou, quando ele veio, quando o Luiz Felipe Vieira foi ao Brasil negociar com o Jesus estava no Flamengo, e o Jesus aceitou voltar, já se criou ali um pouco de insatisfação entre os benfiquistas, mas pela qualidade do Jesus como treinador, que é indiscutível, ao mesmo tempo, muitos benfiquistas pensaram, não, vamos parar para ver o que acontece. E o Benfica, na temporada passada, investiu muito, não foi campeão, pelo contrário, viu o Sporting ser campeão depois de muitos anos, 3 décadas, e não conseguiu recuperar, o Jesus não conseguiu devolver, até o momento, o Jesus não conseguiu devolver o investimento que o Benfica fez, que foi muito alto financeiramente, em conquistas esportivas, e isso tem pesado, sabe? Apesar do Benfica jogar bem, o Benfica tem jogado bem, tem goleado, tem feito boas participações, tem uma derrota só no campeonato, que foi uma derrota para o Portimonense, né? Mas apesar disso tudo, ele não é, pela torcida, ele não é tão bem visto. O caso aqui que gerou essa vinda dos dirigentes do Flamengo para cá, gerou mais polêmica na imprensa do que necessariamente entre torcedores do Benfica. Muito provavelmente não deve ter, né, não deve ter sido muito bem visto também pela direção do Benfica, mas a insatisfação que eu vejo é muito mais pela imprensa do que pelos torcedores. E, inclusive, os torcedores aqui em Portugal é muito, muito comum nas emissoras de televisão ter esses programas de debate em que há um torcedor de cada um dos clubes grandes e eles ficam ali debatendo por horas e tal. Isso é muito comum, várias televisões têm. E mesmo esses comentaristas torcedores, digamos assim, mesmo eles, a reação que eu vejo dessa vinda dos dirigentes do Flamengo para conversar com Jesus tem sido bem tranquila. Eles até reconhecem que o Luiz Felipe Vieira, na época que era presidente do Benfica, pegou um avião e foi ao Rio de Janeiro para poder trazer o Jesus. Então eles falam, bom, o Flamengo, e o Jesus tinha acabado de assinar uma renovação com o Flamengo, né? E eles pensam, bom, o Benfica fez isso de ir lá tirar o treinador do Flamengo, o Flamengo está agora meio que pagando com a mesma moeda, então ficam elas por elas. Ok, nós não reclamamos disso. Agora, sim, entre a imprensa houve mesmo uma crítica mais forte em relação a essa viagem e a essas reuniões, enfim. É óbvio que o timing não é bom, né? O timing não é bem visto, porque é uma semana decisiva para o Benfica. É mesmo uma semana decisiva, porque se o Benfica perde para o Porto, o Sporting perde para a Taça de Portugal, está fora da Taça de Portugal, o Porto avança, o Sporting ontem avançou, então seguem 2 dos 3 grandes e o Benfica é o grande que fica para trás. No Campeonato Português, na próxima semana, né, os jogos são a meio de semana por causa do Natal. Na próxima rodada do Campeonato Português, se o Benfica perde para o Porto, no Porto, que não seria um resultado, né, tão anormal assim, o Porto joga em casa com o estádio cheio, e o Sporting joga em casa também, né, nessa última rodada do ano, corre-se o risco do Benfica virar o ano 7 pontos atrás do Porto e do Sporting. E isso, para pretensão de título num campeonato que tem tanta disparidade e que os 3 grandes quase nunca perdem pontos, é um cenário muito complicado para o Jesus. Porque uma coisa é tirar 7 pontos, o que já aconteceu recentemente, até inclusive com o próprio Jesus, com o próprio Benfica, perdão, quando o Bruno Lage assumiu. Apesar de ser, uma coisa é você tirar 7 pontos de um clube, né? Você está em segundo e o primeiro está 7 pontos atrás. A outra coisa é ter que torcer sempre pelo tropeço dos 2 que estão à frente, os 2 com 7 pontos. Aí a situação do Benfica fica mesmo muito complicada em termos de título, que é a única ambição que o clube tem, né?